Opa, tudo bem? Eu acredito que a maioria de vocês deve conhecer o incrível mundo de Gumball, já que esse foi um dos desenhos que mais marcaram a infância das pessoas da internet, inclusive a minha. Nesse desenho nós acompanhamos dois irmãos, um gato azul chamado Gumball e um peixe chamado Darwin, que viviam em uma casa junto com a sua mãe Nicole e o seu pai Ricardo, e a sua irmã mais nova chamada Anaís. E juntos os dois ficam o desenho inteiro fazendo muita merda. Essa foi a maneira mais rápida que eu encontrei de resumir o desenho para vocês. Mas caso você não conheça ou nunca tenha ouvido falar de O Incrível Mundo de Gumball, pode ficar tranquilo que o foco do vídeo não vai ser a história do desenho em si, mas sim a história de T-Joy, uma U feita pelo canal Ali Originals, que tem como base um dos episódios do desenho original. Então sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Antes de tudo, eu preciso falar sobre o episódio que serviu de base para toda essa série. Então, meu povo, terceira temporada, episódio 4, A Alegria. O episódio começa mostrando o Gumball e o Darwin de mau humor, e o motivo disso era porque era segunda-feira, e ninguém gosta de segundas-feiras. O Ricardo, que se vocês lembram bem é o pai deles, para tentar animar os seus filhos, decide dar a eles um abraço maravilha, que resulta em uma explosão de arco-íris, e esse vai ser o pivô de toda a bagunça que acontece no episódio. Na escola, a gente nota que tá todo mundo extremamente triste, porque era segunda-feira. Mas em contrapartida, o Gumball e o Darwin começam a ficar felizes depois do abraço do Ricardo. E isso chama a atenção da senhorita Simio, que era a professora rabugenta deles, e que diferente de todos, era a única que estava gostando de todo esse clima de tristeza da escola. E obviamente, assim que ela nota que o Gumball e o Darwin, diferente de todo mundo, estavam felizes, ela fica completamente paranoica e começa a teorizar de que na verdade toda essa felicidade era causada por algum tipo de vírus, e ela precisava urgentemente impedir que tudo isso se espalhasse por toda a escola. Para encurtar um pouco a história, a senhorita Simon estava certa. Seja lá o que for isso, o Gumball e o Darwin viram uma espécie de zumbis alegres. E só deixando claro que esse daqui não é o nome oficial dos infectados, mas para deixar o vídeo mais dinâmico eu vou chamar eles assim. Esses zumbis ficam sorrindo e soltando uma saliva de arco-íris. E a partir daí começa um verdadeiro pandemônio dentro da escola, onde a única que sobra é a senhorita Simio, que por acidente descobre que esses zumbis alegres podem voltar ao normal ao ouvir uma música que tinha no tocador dela. E após descobrir isso, ela corre até a sala para poder transmitir essa música pelos alto-falantes da escola. Porém, o Gumball e o Darwin já estavam esperando ela, e o episódio termina com a senhorita Simio sendo infectada. Bom, para quem nunca assistiu O Incrível Mundo de Gumball, isso pode parecer uma história sem pé nem cabeça, mas ela tá bem nos padrões do desenho, confia em mim. E bem, agora que você já sabe o contexto da inspiração para a criação de T-Joy, nós podemos finalmente falar da série. O primeiro episódio já começa mostrando que a autora não fez só um Ctrl+C, Ctrl+V do episódio da série original, porque logo de início nós vemos o Darwin e a Anaís completamente livres da infecção, o que é bem diferente do episódio original, já que o Darwin junto com o Gumball foram os primeiros a serem infectados, enquanto a Anaís foi encontrada pela senhorita Simio já infectada. Eu esqueci de falar isso no começo, mas tá aí. Voltando pro episódio, o Darwin fala pra Anaís que os dois deveriam ser mais positivos com toda a situação e ir atrás do Gumball. Afinal, isso foi causado apenas por um abraço. A Anaís, que está completamente estressada com toda a situação, grita pro Darwin que não era hora para isso, já que naquele momento quase toda a escola havia sido tomada pelos zumbis alegres. E primeiro eles precisavam se preocupar em sair dali. O Darwin entende e aceita a situação. Mas assim que a Anaís se afasta um pouco, o Darwin nota que tem alguém atrás dele. E pela visão da Anaís, nós vemos que esse alguém era o Gumball infectado. E meus amigos, esse é o Gumball da série, muito mais monstruoso que a versão original. O episódio termina com o Darwin pedindo para Anaís fugir imediatamente dali. Indo pro segundo episódio, ele começa um pouco antes de toda a merda acontecer, mostrando o Ricardo sendo um preguiçoso, como sempre, dormindo, enquanto a Nicole chega do trabalho e pergunta onde estão as crianças, já que já era para elas terem chegado da escola. Mas o Ricardo tranquiliza ela, dizendo que talvez as crianças só tenham se atrasado um pouco e que ela estaria se preocupando demais com tudo isso. A Nicole concorda, e a cena corta para mais tarde na escola, onde a Anaís olha o seu diário, que possui algumas anotações feitas por ela mesma, sobre quem já foi infectado. E no diário nós vemos que a Masami, o João Banana e o diretor Brown já se transformaram em zumbis. E não me perguntem como ela conseguiu tirar essas fotos, é um mistério para mim também. Após o diretor Brown, a próxima página é sobre o Darwin, e com um pesar enorme, a Anaís o coloca como apenas desaparecido. Mas a verdade é que, levando em consideração a situação que o Darwin estava, é bem provável que ele já tenha sido infectado e se tornado um zumbi alegre. Em seguida, a Anaís ouve um barulho, e pensando ser mais um dos infectados,
Ela pensa em atacá-lo, mas ela se depara com a Carmen, um cacto falante que também é um personagem do desenho original. E a Anaís, vendo que a Carmen ainda não tinha sido infectada, a leva até uma sala secreta que a Anaís transformou em um tipo de bunker, onde ela pesquisa mais sobre o vírus que causou todo esse alvoroço. Mas até agora nenhuma informação útil foi encontrada. Enquanto tudo isso rolava, a Nicole e o Ricardo percebem que as crianças ainda não voltaram. E preocupados, eles até ligaram para a polícia, que mesmo buscando em todos os lugares, os policiais não conseguiram encontrá-los. Então a Nicole e o Ricardo decidem eles mesmos irem procurar as crianças, começando pelo último local que eles foram, a escola. E para quem está se perguntando por que a polícia não olhou na escola, sendo que esse era o local mais óbvio que eles poderiam estar, eu só quero lembrar vocês que o nível da polícia em O Incrível Mundo de Gumball é esse daqui. Polícia de Elmore. Socorro, tem alguém na minha casa. Certo, e você está em casa agora? Sim. Então esse alguém é você. Caso encerrado, de nada. Estatísticas do crime. Então não vamos esperar grande coisa, né? Voltando pro vídeo, a Nicole e o Ricardo entram na escola. E logo de cara eles notam que o local virou uma zona completa. E procurando pelos seus filhos, eles logo se encontram com o João Banana, que a Nicole só dá um chute e pronto, resolvido o problema. Só que não, porque logo em seguida surgem mais 2 infectados, vindo em direção deles. Mas a cena corta para Anaís e para Carmen, onde a Anaís pergunta para Carmen o que aconteceu com o Alan, que é o namorado da Carmen, onde a Carmen mostra que ela guardou ele dentro de uma mochila, para evitar que ele fosse pego. E para quem tá confuso de como que ela fez isso, é porque no desenho original o Alan é um balão, então ele pode tranquilamente diminuir o seu tamanho soltando o ar de dentro dele. Sim, um balão namora um cacto. Vamos lá, um desenho, né, gente? Não vamos questionar muito. As duas ouvem de longe um grito que a Anaís reconhece ser do seu pai. E elas vão em direção da onde o grito veio e encontram os dois prestes a serem atacados. Mas a Anaís espanca e mata os 2 zumbis alegres, salvando seus pais e os levando até aquela sala secreta que elas estavam. E a Nicole fica extremamente feliz ao ver que a sua filha estava segura e pergunta sobre o Darwin e o Gumball. O episódio termina com a Anaís em silêncio, enquanto nós vemos alguma coisa se esgueirando na porta da sala. O terceiro episódio serve bem mais como um flashback, que mostra tudo o que aconteceu antes da infecção tomar conta da escola, que em grande parte é bastante parecido com a história original do desenho. Então aqui eu só vou falar das partes mais importantes, como o fato de que na AU, o único que ficou mal-humorado porque era segunda-feira foi o Gumball, fazendo com que ele também fosse o único a receber um abraço maravilha do Ricardo. O que explica do porquê que o Darwin está saudável no começo da AU. E a partir daí começa uma edit. Eu não tô brincando, literalmente começa uma edit no meio do episódio. E essa edit mostra todo o processo da infecção tomando conta da escola, com o Gumball primeiramente mordendo e infectando o diretor Brown e depois sofrendo uma mutação e se transformando em um tipo de monstro, enquanto o diretor Brown ataca e infecta os outros alunos, menos o Darwin e a Anaís, que se escondem na enfermaria. Após isso, o flashback termina e volta para o tempo normal, onde o diretor Brown, na sua forma de monstro, vomita um tipo de líquido arco-íris na boca daqueles zumbis que a Anaís matou mais cedo, e eles voltam misteriosamente à vida, terminando assim o último episódio da série. Quer dizer, oficialmente falando, ainda tem mais um vídeo sobre a série, que diferente do resto dela, que era um AU, este último vídeo tem um estilo bem mais parecido com o Analog Horror do que qualquer outro episódio. Porém eu não vou falar dele aqui, por 2 motivos. O primeiro é que ele é só mais um daqueles clássicos vídeos informativos que mostram como funcionam os estágios da infecção, que literalmente tem todo o Analog Horror do planeta, e eu sinceramente já tô cansado disso. E o segundo e mais importante motivo é que todas as informações que aparecem nesse vídeo são informações que eu já trouxe pra vocês, como a história de como tudo começou, porque o Ricardo viu que eu estava infeliz e deu um abraço maravilha nele, etc, blá blá blá. Ou as mudanças físicas que os infectados têm, como um largo sorriso, as pupilas extremamente dilatadas e a saliva de arco-íris que o infectado começa a soltar, entre outras coisas que eu já falei. Então, mais uma vez me repetindo aqui, eu vou simplesmente ignorar esse vídeo e fingir que ele não existe. Deixando isso bem claro, a série ainda está sendo produzida, então não tem como saber com certeza o que vai acontecer daqui pra frente. Claro, a gente pode fazer algumas previsões, como uma futura aparição da senhorita Símio, já que ela foi a principal personagem do episódio que serviu de base para essa série. Outra coisa que pode acontecer é eles utilizarem aquele gravador com uma música para curar os infectados, mas isso daí é só teoria minha. Indo mais, obrigado por ter assistido até o final, redes sociais na descrição e tchau.